Lendo a palavra bíblica do livro de Josué, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixa a tua palavra para que a gente possa efetivamente buscar nos abastecer. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos dá sempre a instrução, Senhor, para peneirar aquilo que vem de ti. Te amamos, te agradecemos em o nome do Senhor. Para que a gente consiga, nessa peneira, identificar aquilo que verdadeiramente vem do Senhor, porque boa parte das vezes, até aqueles que dizem falar no teu nome, não proferem palavras que veio da tua boca, Senhor. Te amamos e pedimos ao Senhor que a tua sabedoria nos faça ter instrução, conhecimento necessário para separar uma circunstância da outra. Separar o joio do trigo, Senhor. Misericórdia daqueles que falam com engano a tua palavra. Dá a eles a oportunidade de buscarem estar verdadeiramente no teu caminho. Restaura-os, Senhor. Como o Senhor tem nos restaurado, estamos longe de ser perfeitos. Mas estamos no caminho, por amor do teu santo e excelso nome, Senhor. Te agradecemos em o nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 11 de Josué 23 versículos, e diz o versículo 1 em diante: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá traspassado diante dos filhos de Israel os seus cavalos, jaretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, a oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus carros jaretou, os seus cavalos jaretou, e os seus carros queimou. Repetindo o versículo 9 que nos diz: fez-lhes, repetindo o 9º versículo que nos diz: Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jaretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada a seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e ao gado dos filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Aleque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon.
Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio da guerra, as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os aniquins. Repetindo o versículo 21 que nos diz: Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a cidade repousou da guerra. Repetindo o versículo 23, último versículo do capítulo 11 de Josué, que nos diz: Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Pois bem, por meio desses 23 versículos, nos fala o capítulo 11 de Josué, sobre as outras vitórias de Josué. As narrativas daqueles que se levantam são as narrativas daqueles que são derrotados quando o Senhor conosco está. Na vida teremos sempre batalhas, e as batalhas, por vezes, são incomodativas de modos distintos. Às vezes a batalha que incomoda é a sobrevivência, a outra é a busca por paz, a outra é a luta contra o vício, e por vezes é apenas o ouvir, porque às vezes aquele que entra pelo ouvido é muito mais agressivo do que aquilo que nos chega por ações. Estejamos atentos, porque até a própria palavra daqueles que se dizem efetivamente cheios do Espírito, pelo próprio Cristo aqui na terra, foi dito: existirão lobos na pele de cordeiro, existirão falsos profetas, e triste daqueles que, de pé nas sinagogas, efetivamente se abençoam em comparação ao outro que ele julga ser melhor. Que Deus a todos abençoe e nos dê o discernimento para que possamos estar atentos para dizer amém apenas com as orações que concordamos. Sucesso! Que Deus a todos abençoe.